7 camadas. Esta tecnologia permite que o firewall decodifique o pacote, interpretando o tráfego sob a perspectiva do cliente, servidor, ou seja, do protocolo propriamente dito, e inclui técnicas específicas de identificação de ataques. Com a tecnologia SMLE, Deep Packet Inspection, o firewall utiliza mecanismos otimizados de verificação de tráfego para analisá-los sob a perspectiva da tabela de estado de conexões legítimas. Simultaneamente, os pacotes também vão sendo comparados a padrões legítimos de tráfego para identificar possíveis ataques ou anomalias. A combinação permite que novos padrões de tráfego sejam entendidos como serviços e possam ser adicionados às regras válidas em poucos minutos. Supostamente, a manutenção e instalação são mais eficientes em termos de custo e tempo de execução, pois a solução se concentra no modelo conceitual do TCP/IP. Porém, com o avançar da tecnologia e dos padrões de tráfego da internet, projetos complexos de firewall para grandes redes de serviço podem ser tão custosos e demorados quanto uma implementação tradicional. Firewall de aplicação, com a explosão do comércio eletrônico, percebeu-se que mesmo a última tecnologia em filtragem de pacotes para TCP, IP poderia não ser tão efetiva quanto se esperava. Com todos os investimentos dispendidos em tecnologia de stateful firewalls, os ataques continuavam a prosperar de forma avassaladora. Somente a filtragem dos pacotes de rede não era mais suficiente. Os ataques passaram a se concentrar nas características e vulnerabilidades. Havia necessidade de desenvolver um novo método que pudesse analisar as particularidades de cada protocolo e tomar decisões que pudessem evitar ataques maliciosos contra uma rede. Apesar de o projeto original do TIS Firewall, concebido por Marcus Hannum, já se orientar à verificação dos métodos de protocolos de comunicação, o conceito atual de firewall de aplicação nasceu principalmente pelo fato de se exigir a concentração de esforços de análise em protocolos específicos, tais como servidores web e suas conexões de hipertexto HTTP. A primeira implementação comercial nasceu em 2000 com a empresa israelense Sanctum. Porém, o conceito ainda não havia sido amplamente difundido para justificar uma adoção prática. Se comparado com o modelo tradicional de firewall, orientado a redes de dados, o firewall de aplicação é frequentemente instalado junto à plataforma da aplicação, atuando como uma espécie de procurador para o acesso ao servidor, proxy. Alguns projetos de código aberto, como por exemplo o Mod Security para servidores Apache ou IASE Nginx, têm por objetivo facilitar a disseminação do conceito para as aplicações web. Vantagens: pode suprir a deficiência dos modelos tradicionais e mapear todas as transações específicas que acontecem na camada da aplicação web proprietária. Por ser um terminador do tráfego SSL, pode avaliar hipertextos criptografadas, HTTPS, que originalmente passariam despercebidos ou não analisados por firewalls tradicionais de rede. Desvantagens: pelo fato de embutir uma grande capacidade de avaliação técnica dos métodos disponibilizados por uma aplicação web, esse tipo de firewall exige um grande poder computacional, geralmente traduzido para um grande custo de investimento. Ao interceptar aplicações web e suas interações com o cliente ou navegador de web, pode acabar por provocar alguma incompatibilidade no padrão de transações, fato que exigirá, sem sombra de dúvidas, um profundo trabalho de avaliação por parte dos implementadores. Alguns especialistas ou engenheiros de tecnologia refutam o firewall de aplicação, baseando-se nas seguintes argumentações. A tecnologia introduz mais um ponto de falha sem adicionar significativos avanços na tecnologia de proteção. O firewall e o IPS já seriam suficientes para cobrir grande parte dos riscos associados à aplicação web. A tecnologia ainda precisa amadurecer o suficiente para ser considerada um componente indispensável de uma arquitetura de segurança. Certamente, esses argumentos serão bastante discutidos ao longo dos próximos anos como um imperativo para determinar a existência desta tecnologia no futuro. Gateway, DNS, transforma nome do site em IP, ou resolução de nomes, uma grande lista. Comando Tracer, DOS, procedimento, traça uma rota, rede local na GVT, na site. O acesso ao DNS para saber qual IP, Gateway, máquina que liga à internet. Tradução,
portão de entrada. Pode ser um PC com ou GIA1, placas de rede, pode interligar 2 redes ou compartilhar a internet entre várias estações. Pode ser um roteador 190 e 8,188, 0,1. Pode ser um servidor proxy. Gerência de redes, tipos de gerência de redes, gerência centralizada, único gerente. Gerência descentralizada. Atividades são distribuídas de forma hierárquica. Gerência reativa. Administradores de rede. Gerência proativa. Evitar a interrupção. Etapas da gerência da rede. Coleta de dados. Monitoração sobre os recursos logs. Diagnóstico. Determinar a causa do problema. Ação. Elementos de um sistema de gerência de redes. Gerente. Um computador executa o software de protocolo de gerenciamento. Agente, software exporta uma base de dados de gerenciamento. MIB, Management Information Base, dados de gerenciamento. O Man in Black cagueta o que o hackerzinho fez. Protocolo de gerenciamento, comunicação entre o gerente e o agente. Modelo FSCAPS, gerência de falhas, detecção, isolamento, notificação e correção de falhas. Gerência de configuração, configuração dos serviços da rede, versões de hardware e de software, gerência de contabilidade, gerência de desempenho, qualidade de serviço, gerência de segurança, restringir o acesso à rede e impedir, modelo TMN, Telecommunications Management Network, gerência e ações que compreende planejamento, provisionamento, instalação, manutenção, operação e administração. Interligar equipamentos pelo uso de interfaces, protocolos e mensagens. Os modelos de gerencia de redes mais empregados são o FCAPS, o SNMP, para redes Ethernet e ATMN. Em redes de telecomunicações, Network Management Application, NMA. Interface operador para permitir que um usuário autorizado gerencie a rede. Protocolo Simple Network Management Protocol, SNMP. Modelo organizacional. Estabelece a hierarquia entre sistemas de gerência em um domínio de gerência, dividindo o ambiente a ser gerenciado em vários domínios. Modelo informacional, que define os objetos de gerência, as relações e as operações sobre esses objetos. Modelo funcional, que descreve as funcionalidades de gerência, gerência de falhas, gerência de configuração, gerência de desempenho, gerência de contabilidade e gerência de segurança. Hub, switch e roteador. Hub interliga os computadores de uma rede local, recebe dados vindos de um computador e os transmite às outras máquinas. Redes pequenas ou domésticas. Switch, canal de comunicação exclusivo entre a origem e o destino, diminui a ocorrência de erros, colisões de pacotes. Controlador para dispositivos conversarem modulares, módulos para expansão, aplicações, firewall, wireless, etc., interfaces adicionais, fontes de energia, ventiladores, etc., de configuração fixa, número de portas, não expansível, inteligentes, não gerenciados. Não gerenciados, JAWN barato, somente a camada 2 de rede, QoS padrão, economia de energia, não configuráveis, switches inteligentes, smart, configuráveis, QoS segurança, mais leve e menos escalável. Borda de uma grande rede com switches gerenciados no núcleo, interface baseada em navegador, dividem a rede em grupos imã, criando VLANs e nós endereços MAC, autenticação nas extremidades 800 e 2,1x e número limitado de listas de controle de acesso, ACL. Suportam QoS e priorizam usuários 800 e 2,1Q, TOS DSCP. Gerenciados L2 e L3, mais altos níveis de segurança, maior controle, gerenciamento e escalabilidade em redes grandes, implantação com switches de acesso ou agregação em redes menores, como switches principais, roteadores. Capacidade de escolher a melhor rota. 2 tipos. O estáticos. Escolhe sempre o menor caminho para os dados, sem considerar se aquele caminho tem ou não congestionamento. O dinâmicos.
Mais caro e considera se há ou não congestionamento na rede. Faz compressão de dados. Conectar redes diferentes. Camada 3 do OSI. Regras. Tabela de roteamento. Conecta a rede com a internet. Diferença entre switches e roteadores. Switches criam uma rede. Roteadores conectam redes. IDS, IPs, IPDS, IDS, Eagles, Intrusion Detection System, detecção de intrusões, prevenção de falhas, firewalls, criptografia, políticas de segurança, detecção de falhas, análise de logs, análise de integridade, sistema de detecção de intrusões, IDS, detecção de intrusões, tarefa de coletar e analisar eventos, buscando sinais de intrusão e ou mau uso, gerando alertas. Quando esses sinais são encontrados, Intrusion Detection System, IDS, conceitualmente um elemento passivo, faz o papel de administrador automaticamente, bloquear tráfego, etc. IDS, baseado em métodos de detecção baseado em comportamento, baseado em assinaturas, arquitetura IM, segundo o alvo IMA, baseado em rede, baseado em host, híbrido, segundo a localização contratado, hierárquico, um distribuído, comportamento pós-detecção IMA passivo, e ativo, frequência de uso IMPRI monitoramento contíguo, e análise periódica. NIDS, Network Intrusion Detection Systems, IDS baseado em análise de redes, colocado estrategicamente em segmentos de rede para capturar o tráfego com origem, destino e interpretá-los. Método implementado. Interface em modo promíscuo, ligada a um hub ou porta espelhada de um switcher GAON, camadas. Ou implementado como porteiro de uma boate e o IDS um segurança, que expulsa segundo o comportamento. E IDS baseado em análise de hosts, a máquina instalado nas máquinas que se deseja analisar, foco na integridade de arquivos e logs, dados coletados na própria máquina, checa aplicações de tráfego local e baseado em comportamento, detecção de anomalias, picos em horários não convencionais, usuários buscando privilégios, necessário definir padrões de comportamento, alto número de falsos positivos, descoberta de novos padrões de ataque baseados em assinaturas, mais utilizado base de assinaturas características de incidentes e exploração de vulnerabilidade ou uso em desacordo com a política, comparação de dados capturados com assinaturas de base, baixo número de falsos positivos, falsa sensação de segurança, IPS, Intrusion Prevention System, linha de frente, baseado na assinatura e não padrões. É um IDS reativo, obrigatoriamente localizado entre as redes analisadas, gateway ou bridge GAON, aconselhável, evolução dos primeiros IDS reativos, inserção de regras no firewall pelo IDS, Snort IDS, configuração, Snort, conf, variáveis, saídas logs, BDs, etc., relatórios, pizza, etc., IPs. Os editores e a imprensa especializada falam cada vez mais de IPS Intrusion Prevention System, em substituição dos IDS tradicionais ou para distingui-los. O IPS é um sistema de prevenção contra as intrusões, e não apenas de reconhecimento e sinalização das intrusões, como a maior parte dos IDS. Existem duas características que distinguem um IDS de rede de um IPS de rede. O IPS se localiza online dentro da rede IPS, não escuta apenas, de forma passiva, a rede, como um IDS, tradicionalmente posicionado como um rastreador de portas na rede. O IPS pode bloquear imediatamente as intrusões, independentemente do tipo de protocolo de transporte usado, e sem redefinir um dispositivo externo. Isso significa que o IPS pode filtrar e bloquear pacotes de maneira nativa ao usar técnicas como a caída de uma conexão, a caída de pacotes ofensivos, o bloqueio de um intruso, etc. E DPS, IDS, JAWM, IPS, detecção GAWM, prevenção, pode desativar a prevenção e ficar só a detecção. Redes,
IPv4, embora aparentem ser uma coisa só, os endereços IP incluem duas informações, o endereço da rede e o endereço do host dentro dela. Numa rede doméstica, por exemplo, você poderia utilizar os endereços 190 e 2,168, 1,1 192,168, 1,2 e 192,168, 1,3, onde o 190 e 2,168. 1 é o endereço da rede e por isso não muda. E o último número, 1, 2 e 3, identifica os 3 micros que fazem parte dela. Os micros da rede local podem acessar a internet através de um roteador, que pode ser tanto um servidor com 2 placas de rede, quanto um modem ADSL ou outro dispositivo que ofereça a opção de compartilhar a conexão. Nesse caso, o roteador passa a ser o gateway da rede e utiliza seu endereço IP válido para encaminhar as requisições feitas pelos micros da rede interna. Esse recurso é chamado de NAT, Network Address Translation. Endereços de 32 bits permitem cerca de 4 bilhões de endereços diferentes, quase o suficiente para dar um endereço IP exclusivo para cada habitante do planeta. O grande problema é que os endereços são sempre divididos em 2 partes, rede e host. Nos endereços de classe A, o primeiro octeto se refere à rede e os 3 octetos seguintes referem-se ao host. Temos apenas 126 faixas de endereços classe A disponíveis no mundo, dadas a governos, instituições e até mesmo algumas empresas privadas, como por exemplo a IBM. As faixas de endereços classe A consomem cerca de metade dos endereços IP disponíveis, representando um gigantesco desperdício, já que nenhuma das faixas é completamente utilizada. Será que a IBM utiliza todos os 16 milhões de endereços IP a que tem direito? Certamente não. Guiados, par trançado, 2 fios de cobre isolados trançados, cabo coaxial, televisão, cabos submarinos, redes locais, fibra ótica, fino e flexível, capaz de guiar um raio de luz. Rede sem fio, curta distância, WPAN, redes locais, WLAN, redes metropolitanas, WMAN e longa distância, WWAN, o WPAN, Wireless Personal Area Network ou rede pessoal sem fio. Fisicamente próximos, teclados, mouses, o WLANs, ondas eletromagnéticas, frequências diferentes, rádio, rede local, modelo OSI. 1. Camada física. Desbase T, sem base TX, ISDN, DSL. Cabeamento, 9 bytes. Velocidade de transmissão. 2. Camada de endless ou ligação de dados. Configurar parâmetros. Responder a solicitações, gerar alarmes ou traps, estações de gerenciamento, management station, é o gerente. Funciona como um cliente, alterar set, o valor de um determinado parâmetro, enviar mensagem para o celular do administrador da rede, etc. O SNMP é um protocolo padrão que define os formatos dos pedidos que o gerente envia para o agente e os formatos das respostas. Comandos do SNMP: GET, GETNEXT, SET e TRAP. Nomes de objetos e MIB, nomes únicos. O gerente e o agente devem acordar os nomes. O conjunto de todos os objetos SNMP é coletivamente conhecido como MIB do inglês, Management Information Base, SNMPv2 e SNMPv3, gerente para gerente. O protocolo consiste em uma série de padrões para o gerenciamento de uma rede, incluindo um protocolo da camada aplicação, um programa de banco de dados e um conjunto de dados objetos. Basicamente, a ideia do SNMP é tratar os dados de gerenciamento como variáveis pelo seu sistema e, assim, poder descrever a configuração do ambiente a ser monitorado. Essas variáveis podem ser lidas e, em alguns casos, até escritas pelas aplicações de gerenciamento, possibilitando a modificação de algum dispositivo da rede. Outro aspecto relevante alcançado pelo protocolo SNMP é a sua capacidade de monitorar a rede por completo, incluindo os dispositivos de cada nó e suas interações. Assim, o gerenciamento não fica mais restrito a apenas um determinado dispositivo. Management Information Bases, MIBs,
Basicamente, podemos pensar em um banco de dados de objetos gerenciados e rastreados pelos agentes, onde qualquer tipo de status ou dados estatísticos pode ser acessado pelo gerente. Isso recebe o nome de Management Information Base, MIB. Enquanto o SMI fornece uma maneira para definir objetos gerenciados, a MIB é uma definição usando a sintaxe da SMI dos próprios objetos. Analogamente, a MIB se comporta em relação ao objeto como um dicionário se comporta perante uma palavra. Inicialmente, define o nome textual de um objeto para depois lhe atribuir um significado ou uma definição. Um dispositivo gerenciado é um nó da rede que contém um agente SNMP e que reside numa rede gerenciada. Dispositivos gerenciados coletam e armazenam informações para a gestão e tornam essas informações disponíveis para os NMS por meio da utilização do SNMP. Às vezes são chamados de elementos de rede. Podem ser qualquer tipo de dispositivo, incluindo, mas não limitado a, roteadores e servidores de acesso, switches e pontes, hubs, telefones IP, computadores hosts ou impressoras. Um agente é um módulo do software de gerenciamento de rede que reside num dispositivo gerenciado. Esse tem o conhecimento local de gestão da informação e a interpreta num formato compatível com o SNMP. Arquitetura SNMP. Uma solução de gerência deve possuir uma arquitetura, na qual existem vários elementos gerenciados, no mínimo uma estação de gerência, informação e protocolo dessa gerência. No caso da arquitetura SNMP, ela consiste em agentes principais, subagentes e estações de gerenciamento. Os elementos gerenciados são os dispositivos conectados à rede e os programas que rodam dentro dela. Pode-se citar como exemplo de elementos gerenciados de hardware, modem e hospedeiros, e de software, sistemas operacionais, servidores, etc. Para que seja possível que os elementos sejam gerenciados remotamente, eles devem possuir um software especial, denominados na arquitetura SNMP, como agentes. O protocolo SNMP trabalha conforme um modelo de operação bem simples, chamado de modelo Fetch Store, ou modelo de leitura escrita, consistindo fundamentalmente de dois comandos básicos para realizar essas tarefas, GET e SET. Agente principal. Um agente principal é um pedaço de software rodando num componente de rede SNMP, por exemplo, um roteador que responde às solicitações SNMP da estação de gerenciamento. Nesse sentido, esse age como um servidor, na terminologia da arquitetura cliente-servidor, ou ainda como um daemon, na terminologia do sistema operacional. Um agente principal depende de subagentes para fornecer as informações sobre a gestão de uma funcionalidade específica. Agentes principais também podem ser referidos como objetos gerenciados. O agente pode ser um programa separado, um servidor, em linguagem Unix, ou pode ser incorporado no sistema operacional, por exemplo, IO Cisco num roteador, ou o sistema operacional de baixo nível que controla um no-break, subagente. O subagente é um pedaço de software rodando num componente SNMP que implementa a funcionalidade de gerenciamento de informações. Esse é definido autenticação para verificar se a mensagem é de uma fonte válida. Criptografia de pacotes para evitar espionagem por uma fonte não autorizada. Conclusão. Em suma, podemos verificar a flexibilidade das aplicações do Simple Network Management Protocol por meio da utilização de suas MIBs proprietárias. Observou-se que em sua versão mais recente houve uma maior preocupação com a segurança para evitar ataques de spoofing, sniffing e força bruta. Nesse sentido, pode-se confirmar a evolução e a importância do protocolo SNMP na gerência de redes de computadores hoje em dia. Assim, é possível projetar o aumento do alcance do escopo de aplicações que podem ser gerenciadas via SNMP conforme atualizações de configuração e segurança que venham a ser implementadas em versões posteriores. SSL e TLS. Os certificados SSL, Secure Sockets Layer, fazem parte da segurança de sites. Ao acessar um site com SSL, o certificado SSL do site permite que você criptografe os dados que envia, como informações de cartão de crédito, nomes ou endereços, para que esses dados não sejam acessados por hackers. Para verificar se um site está usando o SSL corretamente, insira o endereço do site
em nosso SSL Installation Checker. O TLS Transport Layer Security é apenas uma versão mais segura e atualizada do SSL. Continuamos chamando nossos certificados de segurança de SSL porque ele é um termo mais usado. Mas quando você adquire um SSL da Symantec, você está, na verdade, comprando os certificados TSL mais atualizados, com a opção de criptografia ECC, RSA ou DSA. Secure Sockets Layer, SSL. Como funciona? O que ocorre quando o navegador encontra o SSL? O navegador tenta se conectar a um site protegido com SSL. O navegador solicita que o servidor da web se identifique. O servidor envia uma cópia de seu certificado SSL ao navegador. O navegador verifica se o certificado SSL é confiável. Se for, ele envia uma mensagem ao servidor. O servidor retorna uma confirmação assinada digitalmente para iniciar uma sessão SSL criptografada. Os dados criptografados são compartilhados entre o navegador e o servidor. A criptografia protege os dados durante a transmissão. Os servidores e os navegadores da web contam com o protocolo SSL, Secure Sockets Layer, para ajudar os usuários a proteger seus dados durante a transferência por meio de um canal criptografado de modo exclusivo para as comunicações privadas pela internet pública. Cada certificado SSL consiste em um par de chaves, além de informações de identificação verificadas. Quando um navegador ou cliente da web aponta para um site protegido, o servidor compartilha a chave pública com o cliente para estabelecer um método de criptografia e uma chave de sessão única. O cliente confirma que reconhece o emissor do certificado SSL e que confia nele. Esse processo é chamado de handshake de SSL e inicia uma sessão segura que protege a privacidade e a integridade das mensagens. A criptografia forte, de 128 bits, pode calcular 280 e 8 vezes tantas combinações quanto a de 40 bits. Isso significa uma segurança que é mais de 1 trilhão de vezes mais forte. Com as velocidades computacionais atuais, um hacker com tempo, ferramentas e motivação para executar um ataque usando força bruta precisaria de 1 trilhão de anos para invadir uma seção protegida por um certificado habilitado por SGC. Para ativar a criptografia forte para a maioria dos visitantes do site, escolha um certificado SSL que permita a criptografia mínima de 120 e 8 bits para 99, 9% dos visitantes. Credenciais estabelecem a identidade online. As credenciais são um meio comum para estabelecer a identidade. Carteira de motorista, passaporte, crachá da empresa. Os certificados SSL são credenciais para o mundo online, emitidas exclusivamente para um servidor da web e um domínio específicos, e autenticadas pelo provedor de certificados SSL. Quando um navegador se conecta a um servidor, o servidor envia as informações de identificação ao navegador. Para exibir as credenciais dos sites, clique no ícone de cadeado fechado na janela do navegador, clique na marca de confiança, como um selo Norton Security, verifique a barra de endereços verde acionada por Extended Validation, EVSSL. A autenticação gera confiança nas credenciais. A confiança em uma credencial depende da confiança no emissor da credencial, porque o emissor confirma a autenticidade da credencial. As autoridades de certificação usam uma variedade de métodos de autenticação para verificar as informações fornecidas pelas organizações. TCP, IP. As camadas mais altas estão mais perto do usuário, camadas mais baixas para tarefas de menor nível de abstração. O UDP fornece integridade, já o TCP fornece tanto integridade dos dados quanto garantia de entrega. 5. Camada de aplicação: HTTP, SMTP, FTP, SSH, Telnet, IRC, SNMP, POP3, BitTorrent, DNS, PIN. Pacote é chamado mensagem. 4. Camada de transporte: TCP, empacotamento e desempacotamento, UDP, confiabilidade e integridade. Extreme confiável. UDP, chegada na hora, é mais importante do que confiabilidade. O pacote da camada de transporte é chamado segmento. 3. A camada de rede, IP, routier. O pacote é datagrama. 2. A camada de inlays, Ethernet, Wi-Fi. Adicionar um header de pacote para prepará-lo para transmissão
o pacote conhecido como quadro. 1. A camada física, modem, Bluetooth, USB, cabos. O endereço IP é o número que identifica exclusivamente um dispositivo conectado a uma rede TCP/IP. Esse endereço é formado por uma sequência de números compostos de 32 bits, divididos em 4 grupos de 8 bits que recebem o nome de octeto, porque cada um deles tem 8 posições quando visualizados na forma binária. Com 8 bits, são permitidos até 256 combinações diferentes. E para que a configuração seja facilitada, são utilizados os números de 0 a 255 para representar cada octeto. Isto porque é mais fácil formar números como 74,86, 238,241, que utilizar números binários como 100,1010.0110.1110, 1110.1110.1110. Loopback, 127, 0,1, pingar para testar a própria máquina. Final.255, endereço de todos os computadores da rede Broadcast, IP classe C. Mais comum, 3 campos ao ID da rede e um campo do ID do host. De 192 a 223 é classe C, máscara padrão. 250 e 5,255. 255 rede host. Quantidade de redes, 32x250 e 6x250 e 6x256, final.255 rua, broadcast, final 0 cabo, final um primeiro host, 250 e 4 último host. Na classe C, os 3 primeiros octetos identificam a rede e o último octeto identifica os hosts. Nesta classe, o primeiro octeto está entre os números 190 e 2 e 223. É possível endereçar até 254 hosts, sendo esse endereço projetado para suportar redes pequenas. IP classe B, 128.190 e rede host 64x250 e 6 iglos 16.384 redes. Exemplo de IP, 170,7. 7,1. Máscara padrão, 255,255. 0 rede, 170,7. 0 rede. 170,7. 0,1 primeiro host. 170,7. 250 e 5,254 último host, broadcast, 170, 70,255, 255. Na classe B, os 2 primeiros octetos identificam a rede e os 2 últimos identificam os hosts. Nesta classe, o primeiro octeto está entre os números 120 e 8 e 191. O endereço de classe B foi concebido para satisfazer as necessidades das redes de moderada a grande porte, sendo possível endereçar até 65,534 hosts IP classe A e Itaú-Ibear-Chileu, máscara padrão 255. 0. Read, host, 126 redes. Exis 11, 0. Primeiro host 11, 0,1. Último host 11,255, 250 e 5,254. Broadcast 11,255, 250 e 5,255. Em uma rede de classe A, o primeiro octeto é atribuído para identificar a rede e os 3 últimos identificam os hosts. Nesta classe, o primeiro octeto é um número entre 1 e 126. O endereço pertencente à classe A foi projetado para suportar redes de grandes dimensões, sendo possível endereçar até 16,777, 214 hosts. O de IP, revisão de software, tipos de revisões, discussão de um problema técnico na hora do café, informal, mas às vezes efetivo, apresentação do projeto de software para uma audiência de clientes, administradores e pessoal técnico, revisão de apresentação, walkthrough,
O autor apresenta o material em ordem lógica, sem limite de tempo a um grupo que verifica o material na medida em que ele vai sendo apresentado. Revisões técnicas, né? Technical Review. Inclui avaliações técnicas de artefatos específicos realizadas em pequenos grupos para verificar se eles estão conformes com padrões e especificações e se eventuais modificações nos artefatos foram efetuadas de maneira correta. Inspeção ou revisão técnica formal, Formal Technical Review, técnica mais formal que a revisão técnica, com o objetivo principal a identificação e a remoção de defeitos. Obrigatório. Geração de uma lista de defeitos com classificação e a requisição de ações de correção. Inspeções, atividade de garantia de qualidade de software e tem por objetivo: 1. Descobrir erros de função, lógica ou implementação em qualquer representação do software. 2. Verificar se o software que se encontra em revisão atende a seus requisitos. 3. Garantir que o software tenha sido representado 4. de acordo com padrões software pré-definidos que seja desenvolvido uniformemente. 5. Tornar os projetos mais administráveis. 6. Espaço de treinamento possibilitando que os engenheiros júniores observem diferentes abordagens à análise, projeto e implementação de software. 7. Promover backup e continuidade. Várias pessoas se familiarizam com partes do software que de outro modo poderiam não conhecer. Uma revisão técnica formal é conduzida numa reunião e será bem sucedida se for planejada, controlada e cuidada. Independentemente do formato de revisão técnica, toda reunião de revisão deve estar de acordo com 1. Envolver de 3 a 5 pessoas na revisão. 2. Deve haver uma preparação para a reunião. Essa preparação não deve exigir mais de 2 horas de trabalho de cada pessoa. 3. A reunião de revisão deve durar menos de 2 horas. A inspeção focaliza uma parte específica pequena do software, aquela com maior probabilidade de descoberta de erros. Sucesso na inspeção: muitos defeitos diferentes podem ser descobertos numa simples inspeção, sendo que no teste, um defeito pode mascarar outro e, portanto, várias execuções são necessárias. O domínio do reuso e os conhecimentos de programação permitem aos revisores já terem visto os tipos de erros que normalmente aparecem. Inspeções de programas. Podemos usar um enfoque formalizado de revisão de documentos ou de programas. O propósito explícito deve ser o da detecção, não a correção. Defeitos podem ser erros lógicos, isto é, anomalias no código que podem indicar uma condição errônea, exis variável não instanciada, ou a não aderência a padrões. Checklists de erros comuns devem ser usadas para dirigir a inspeção e deve ser adequado à linguagem de programação utilizada. Quanto mais fraca a checagem de tipo, maior o checklist. Exemplos: inicialização, nomeação de constantes, termino de loop, litorlimites de arranjos, etc. Processo de inspeção: plano, visão geral, preparação individual, reunião de inspeção, revisão, acompanhamento. Diretrizes da revisão: as diretrizes devem ser estabelecidas antecipadamente, distribuídas a todos os revisores, ter a concordância de todos e então ser encaminhada. Conjunto mínimo de diretrizes para as revisões técnicas formais. 1. Revise o produto, não o produtor. 2. Fixe e mantenha uma agenda. 3. Limite o debate e a refutação-razão que vai contra uma premissa, lema ou conclusão. 4. Enuncie as áreas problemáticas, mas não tente resolver cada problema anotado. 5. Faça anotações por escrito. 6. Limite o número de participantes e insista numa preparação antecipada. 7. Desenvolva uma lista de conferência checklist para cada produto que provavelmente será revisto. 8. Atribua recursos e uma programação de tempo para as revisões técnicas formais. 9. Realize um treinamento significativo para todos os revisores. 10. Reveja suas antigas revisões. Ruby tem uma sintaxe simples, parcialmente inspirada por Eiffel e Ada. 0. Ruby tem recursos de tratamento de exceções, assim como Java e Python, para deixar mais fácil o tratamento de erros. 3. Os operadores do Ruby são açúcar sintético para os métodos. Você pode redefini-los facilmente. 4. Ruby é uma linguagem completa e pura orientada a objetos. Isso significa que todo dado em Ruby é um objeto, não do jeito de Python,
e Perl, mas mais do jeito do Smalltalk, sem exceções. Por exemplo, em Ruby, o número 1 é uma instância da classe Fixnum. V. A orientação a objetos do Ruby é desenhada cuidadosamente para ser completa e aberta a melhorias. Por exemplo, o Ruby tem a habilidade de adicionar métodos em uma classe ou até mesmo em uma instância durante o runtime. Então, se necessário, a instância de uma classe pode se comportar diferente de outras instâncias da mesma classe. 6. Ruby tem herança única, de propósito, mas entende o conceito de módulos, chamados de categories, no Objective-C. Módulos são coleções de métodos. Toda classe pode importar um módulo e pegar seus métodos. Alguns de nós acham que isso é um jeito mais limpo do que herança múltipla, que é complexa e não é usada tanto comparado com herança única. Não conte CGALM aqui, pois lá não se tem muita escolha devido à checagem forte de tipo. 7. Ruby tem clausuras verdadeiras, não apenas funções sem nome, mas com bindings de variáveis verdadeiras. E 8. Ruby tem blocos em sua sintaxe, código delimitado por -, ou do. Esses blocos podem ser passados para os métodos ou convertidos em clausuras. 9. Ruby tem um garbage collector que realmente é do tipo marca e limpa. Ele atua em todos os objetos do Ruby. Você não precisa se preocupar em manter contagem de referências em libraries externas e melhor para a sua saúde. X. Escrever extensões em C para Ruby é mais fácil que por causa do Garbage Collector e, em parte, pela boa API de extensões, né? A interface Swig também está disponível. X1. Inteiros em Ruby podem e devem ser usados sem contar sua representação interna. Existem inteiros pequenos, instâncias da classe Fixnum, e grandes, Bignum, mas você não precisa se preocupar em qual está sendo utilizado atualmente. Se um valor é pequeno bastante, um inteiro é um Fixnum, do contrário é um Bignum. A conversão ocorre automaticamente. 12. Ruby não precisa de declaração de variáveis, apenas usa a convenção de nomenclatura para delimitar o escopo das variáveis. Por exemplo, var grow, variável local, var grow, variável de instância, var bgrow, variável global. E não precisa do uso cansativo do self em cada membro da instância. 13. Ruby pode carregar bibliotecas de extensão dinamicamente, se o sistema operacional permitir. 14. Ruby tem um sistema de threading independente do sistema operacional. Então, para cada plataforma que você roda o Ruby, você tem multithreading de qualquer jeito, até no MS-DOS, XEV. Ruby é altamente portável. Ela é desenvolvida em sua maioria no Linux, mas funciona em muitos tipos de Unix. DOS, Windows 95, 98, MI, NT, 2000, XP, macOS, BEOS, OS 2, etc. Ok? Agora chame o IRB simplesmente digitando o IRB no terminal. Tacat IRB. Permamin 0. Agora o IRB já está pronto para ser usado. Vamos conhecer mais um pouco dele. IRB Mayumum 0 equals 10. Então, IRB Maindo 2 0 e FI 5. IRB Mayan 3. 1 putz maior que 5. IRB Main 41 else. IRB Main 5. 1 putz menor que 5. IRB 6. 1 end maior que 5. IMO. IRB Mindset 0. Separando o prompt pelos dois pontos, temos algumas seções. O nome do programa que estamos rodando, main. O número de linhas que digitamos e estamos no IRB. O nível de profundidade que estamos. O nível de profundidade é incrementado sempre que abrimos uma expressão que precisa de fechamento.